Então, como eu estava falando, existem pessoas que chegam num ambiente e elas criam aquela confusão. Aquele é um espírito, ou que está dentro dela, ou é um encosto. Às vezes Satanás sai da vida da pessoa, mas deixa na vida dela bagagens. Essas bagagens, elas também são problema, né? Por exemplo, a pessoa foi liberta, né? Foi liberta, mas ficou na vida dela algumas bagagens que não deixa ela avançar, que vira peso espiritual. Então, na verdade, não só o processo de libertação tem que acontecer, mas ele também tem que determinar para que toda a bagagem do diabo vá embora com ele, que não fique nenhuma bagagem. Então, quando o núcleo de fé começa, a gente tem que orar o ambiente, né? Consagrando a nossa vida. Todo dia de manhã temos que consagrar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. No ambiente do núcleo de fé também precisa ser consagrado, orado, determinado, orar sobre as cadeiras, dizer, olha, não aceitamos que sobre essa cadeira fique peso algum. A gente tem um testemunho na igreja muito interessante. Uma vez veio uma pessoa cheia de encosto na vida dela, né? Para a igreja. A gente não sabia, né? Era uma pessoa que a gente não conhecia, era um visitante, mas dava para ver no rosto dele que ele estava carregado de questões negativas, de coisas malignas. E esqueceram uma cadeira, uma Bíblia na cadeira. E eu não sei se era eu que estava pregando, o pastor Ricardo, acho que na ocasião era o pastor Ricardo que estava pregando, e esse rapaz entrou na igreja e foi sentar naquela cadeira onde estava a Bíblia, ele não viu a Bíblia. Quando ele sentou, imediatamente, Satanás deu um grito, né? Por quê? Porque ali com aquele rapaz estava a presença maligna. Mas a Bíblia na cadeira, a luz e as trevas não se combinam. Então houve um choque ali, Satanás deu um pulo. Então, no núcleo de fé, quando a gente consagra as cadeiras, quando a gente ora, pega o óleo ungido, encosta na cadeira e diz, Pai, nós determinamos sobre cada cadeira dessa a tua autoridade, o teu poder, a tua unção, que se vier algum espírito maligno, que ao tocar nessa cadeira, esse espírito saia, em nome de Jesus. Então a gente começa a estabelecer, né? Sobre as cadeiras, sobre o ambiente, sobre o lugar, sobre a nossa vida, se consagra, enfim. Então, essas questões todas nós precisamos nos atentar, porque isso tudo faz a diferença no núcleo de fé. Às vezes, Satanás ele coloca impedimentos, né? Esses impedimentos, de repente, na porta da onde está acontecendo o núcleo de fé, e esses impedimentos são espirituais, às vezes eles não são perceptíveis a uma visão humana, mas aos olhos da fé eles são espirituais. Por que nós estamos orando e ninguém entra aqui? Né? Por que as pessoas não vêm? Às vezes são impedimentos que tem na porta, né? E aí o que a gente tem que fazer? Ungir a parte externa do núcleo de fé, ungir o quarteirão, ungir a porta. Senhor, nós ungimos, limpamos esse lugar, nós determinamos sobre esse lugar a tua presença, e agora declaramos porta aberta para as almas, para as pessoas ouvirem a tua palavra. E aí a gente começa a fazer esses níveis de oração, e esses níveis de oração começam a fazer efeito, porque Satanás não pode contra a palavra de Deus, contra o nome de Jesus. Então, esse é um segundo ponto, né? A gente poder ungir a porta, ungir os lugares, ungir as cadeiras, ungir, né, o quarteirão da onde acontece o núcleo de fé, sair, né, os irmãos mais maduros, né, e ungindo ali. O que é ungir? Sair, botar um óleo ungido na mão, levantar a mão. Eu vou pausar e vamos para o próximo vídeo.